Bom dia, São Carlos. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Elvio Tamoio. Bom dia, ouvintes do programa Antenado, nessa manhã de terça-feira, dia 24 de julho de 2012. Mais uma manhã bonita de Antenado para começarmos o programa. Antenado. Do região do Arapiuns possui a Gleba Nova Olinda, onde hoje nós estamos aqui, e é com este intuito de defender a Amazônia que nós defendemos esta área de terra, uma área de terra, uma das maiores reservas de terra do estado do Pará, que pertence ao estado. Então ninguém vem aqui dizer para nós que na Amazônia hoje, principalmente aqui na região onde nós moramos, não tem desmatamento. A gente tem como provar que tem sim essa estação ilegal de madeira que sai daqui da nossa região. Madeireiro chegava com eles e olha, se você nos deixar tirar madeira aqui, eu te dou uma televisão. Trocavam nas comunidades acima do rio uma árvore de taubeira por R$50. Tudo sai da nossa região, tudo sai da nossa aldeia, e vocês que estão nos visitando aqui observam a escola, a precariedade das escolas que tem aqui, não tem um posto de saúde. Analise, a região do Arapiuns tem 10 mil habitantes, tem 2 enfermeiros para atender esta população. 2 enfermeiros. Neste momento, cada rótima que desce de cada balsa é pago para o governo do estado R$25 mil por balsa. Há 2 anos atrás, descia do Arapiuns 40 balsas por semana. Multiplique quanto daria em recurso para o governo e analise o que se possui dentro da região do Maró. Eu respondo 12 processos por defender isto aqui, para defender a vida, defender a natureza. Eles nos cobram R$1 milhão, enquanto eles querem comprar aqui uma itaubeira por R$50. O Arapiuns tem 10 mil vidas. Se for para derramar o sangue de um de nós para defender isso aqui, nós vamos derramar. Mas nós não vamos deixar levar o que é nosso assim tão facilmente. Lembro que tem os nativos que defendem a Amazônia e que está aqui preso, sendo ameaçado, sem ter saída. Mas nós vamos encontrar uma solução para a saída. Eu posso estar com 300 processos na costa, mas durante não estar preso em uma cela, eu denunciarei a exploração madeireira ilegal na região, o plantio da soja, a exploração sexual de crianças e adolescentes, a violência. Enquanto eu puder falar, eu vou estar falando. Mesmo dentro de uma cadeia, mesmo dentro de um presídio, mesmo dentro de qualquer lugar que eu esteja. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. E eu, como cacique, eu jamais abandonarei o meu povo, jamais usar trairagem com o meu povo por causa de uma ameaça, por causa de uma perseguição. Toda ameaça é um fortalecimento para a minha luta. Muito obrigado, gente. Bom, muito bem, então, a gente acabou de ouvir o que? Exato. Bom dia, Fausto Curtica, tudo na Santa Paz. Fausto, que inclusive trabalhamos junto aqui no Paracatu Zoom, você fez imagem e som aqui em São Carlos e foi fazer... O Francisco já está nos ouvindo, Francisco? Bom dia. Bom dia, estou ouvindo sim. Muito bem, bom dia também, então, Francisco, lá de Alta Floresta, enfim, vocês vão trocar aí, a gente vai fazer um bate-bola. Então, vamos lá, Fausto se apresentando primeiro, né? Fausto, e aí? Como que é essa história? O que é esse filme? Enfim, contar um pouco a situação. Depois o Francisco conta um pouco também a história dele, de onde que ele está. Bom dia, Elvio. Bom dia, Francisco. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de volta, né? Faz tempo já que eu estava ensaiando de voltar aqui. Eu participei aqui do início da rádio.
Na época estava terminando a construção aqui do prédio, né? A gente estava montando a rádio aqui. Eu me formei em imagem e som, trabalho com vídeo. Tive a oportunidade de participar dessa viagem, onde a gente foi, na verdade, para documentar um processo da viagem de uma associação chamada ASHA, Associação Budista. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com essa situação, que a gente ficou bastante chocado, pode-se dizer. E a gente acabou gravando com eles e produzimos esse vídeo chamado Voz da Floresta, que está aí agora para a gente discutir um pouco. O Francisco, quem é o Francisco Forte Stuck? Bom dia a Bom todos. dia. Na verdade, eu sou dessa região aí do interior de São Paulo e eu vim para aqui, o norte do Mato Grosso, já que faz parte da Amazônia Legal, né? A borda sul da Amazônia, para fazer biologia. Me formei como biólogo pela Universidade Estadual do Mato Grosso. E ao longo da minha graduação aí eu tive contato com os índios Caiabi, daqui da região, e desenvolvemos aí uma relação de amizade, de trabalho junto, que já tem uns 12 anos, e foi onde eu vinha desenvolver a minha pesquisa de mestrado sobre a história de ocupação da terra indígena, próxima aqui do município. Tá, e aí surgiu essa pauta pelo seguinte, explicar para o Francisco. Fausto acompanha mais a gente, né? Não tanto quanto deveria, mas acompanha, né? Mas é o seguinte, Francisco também a partir de agora vai estar mais antenado com a gente, né? É o seguinte, o que acontece? Duas, 3 semanas atrás, a gente deu uma notícia, inclusive aqui com o pessoal do Xingu Vivo, né? O pessoal que está acompanhando a instalação de hidroelétricas na floresta amazônica. E um grande conflito que surgiu num debate, inclusive com o Ronaldo Adriano, que o Francisco conhece, lá de Alta Floresta, meu querido Ronaldo Adriano, aliás, está nos ouvindo. Bom dia, Ronaldo, que entre outras coisas, diretor de cultura lá de Alta Floresta, né? Lá de Alta Floresta. E a gente está falando dessa dificuldade da relação desses povos indígenas que são tirados de seu lugar de habitar, né? E vêm para a cidade, e depois esse conflito com a população da cidade, população urbana, né? Francisco, como é que é isso, meu caro? Como é que esse conflito? Ele aparece, eu dizia até nas várias vezes, inclusive que estive em Alta Floresta, já me sinto até da cidade, da quantidade de vezes que tenho ido aí, eu vejo inclusive naquela feira, ou se não caminhando pelas ruas, que há mesmo uma coisa de não ter qualquer integração, né? Olha, apesar aqui na região dos Caiabi já terem um histórico de 100 anos de contato com a nossa sociedade, a colonização, né, começaram desde a época dos seringueiros, mas a colonização aqui, ela tem cerca de 40 anos. Há um sectarismo muito grande na nossa sociedade, aqui local, agora com os índios. Isso está mudando um pouco, porque os índios estão vindo, tem gente já fazendo faculdade, tem gente trazendo seus filhos para estudar numa escola, mas ainda assim há uma separação, há uma discriminação, um preconceito muito grande. Mas isso é muito alimentado por interesses de pequenos grupos que têm interesse em explorar riquezas e até se apropriar da terra indígena, que não está demarcada já faz 20 anos que o processo está parado. Então, lá onde a gente passou, nessa terra indígena Maró, eu acho que a situação é bem semelhante também. A gente encontra índios que agora estão batalhando bastante, estão indo para a faculdade. Inclusive, esse vídeo eu fiz em 2011, né? E a gente voltou lá agora em 2012 e já tinham três lideranças indígenas que estão indo para a faculdade. Um deles está buscando um curso de Direito, o outro estava buscando um curso, acho que de Agronomia, e o terceiro de... como é que chama isso? De Agronomia Florestal, Engenharia Florestal. Ambiental. Isso, ambiental. E acho que é um novo momento, assim, né? Nunca teve isso, então eles estão se armando de outras maneiras para conseguir batalhar nessa luta deles. A terra deles foi reconhecida, né? Foi demarcada, mas daí entraram com outro processo. Então, assim, é uma papelada, uma burocracia que, na verdade, eles
não tem como eles saberem até, né? Não tem como eles lutarem contra essa burocracia. Então eles estão tentando se informar, estão tentando ir atrás de outras maneiras para conseguir isso. Porque, por exemplo, eles conseguiram a demarcação da terra deles. Aí veio uma outra contestação de uma madeireira lá da região que dizia que devia explorar e não sei o que, e daí não foi contestado, o governo não autorizou, né? Então agora eles estão lutando de novo com isso. Então assim, eu acho que é uma luta sem fim, assim. Francisco, diz uma coisa, a escolha por essa ida até Alta Floresta, ela foi uma escolha natural? Como é que é isso? O que te deu? Você fez o curso aí, inclusive, né, de biologia. Isso. Diferente das pessoas que fazem o curso aqui, depois vão trabalhar ou vão... Você foi por quê, Francisco? Eu fiz o processo inverso. Inverso, exatamente. Bom, eu ouvia sempre falar do Mato Grosso, mas eu não me atentava para isso. Na minha cidade eu comecei a despontar de fazer alguns movimentos ambientalistas e tal, plantar árvore, mas não sei, falar a verdade, foi uma questão de decidir. Eu só fui saber o porquê quando eu cheguei aqui, porque... E você chegou a descobrir esse porquê? Porque aconteceu tanta coisa depois que eu cheguei, que eu fiz estágios, eu fui conhecendo a região, enquanto lá a gente plantava árvore, eu via aqui que o pessoal cortava, mas era a alternativa econômica no momento, que ainda não se tinha conhecimento. A falta de conhecimento de fazer a coisa de uma forma que não se encaixe na palavra sustentável, mas de uma forma menos degradante, né? E aí o contato com os índios, depois o desenvolvimento do mestrado com eles, para poder subsidiar a nossa sociedade com mais informação, porque na verdade o que falta é informação e conhecimento sobre essas populações. Eu acho que foi todo esse contexto que me deu a resposta de ter vindo para cá, que foi a coisa mais acertada. E quanto tempo você está aí? Aqui eu fiquei de 2000 até 2005 e agora eu voltei em 2011 e estou até agora envolvido aí com essas discussões sobre as barragens do rio. Eu acho que o que falta é as pessoas irem para aí para conhecer, né? Porque acho que quando a pessoa chega aí, ela consegue entender melhor o porquê que você acabou ficando por aí, né? Isso. Bom, e o Fausto, um paulistano de onde, Fausto? Na verdade eu nasci em Santo André, mas... Um santandraense, né? Do Orra Meu, né? Vem pra cá fazer, porra meu, vou fazer um curso de imagem e som lá em Fiscar e tal, e chega aqui, vai pegar uma galera budista, vai pra floresta pra meditar, chegar lá, pimba, cai uma realidade pesada na tua cabeça e você faz um documentário. E aí, Fausto? E aí... que serviu ou pra quê? Na verdade, o teu filme, você fala dele com uma paixão violenta, né? Foi bastante, assim, eu acho que a pessoa tem que ir pra lá pra saber o que é, assim, a exuberância da natureza, assim, a beleza do rio, a sinceridade do povo, sabe? O carinho que eles tratam você lá. É uma coisa que, assim, a gente não vê por aqui, sabe? Não adianta, você não vê por aqui, nem no interior, você só vê lá porque eles estão bem afastados, então acho que isso possibilita essa vivência diferente. E aí chegando lá, encontrando tudo isso e tendo uma câmera na mão e os caras com a vontade de falar, assim, eles olharam e falaram, leva, eu quero falar, leve isso daqui para onde você puder, o que você puder fazer com isso daqui, para um máximo de pessoas que você puder mostrar a nossa luta, por favor, faça isso, né? E pra mim, estando lá, foi meio que uma missão, assim, uma coisa que bateu, sabe? Foi uma coisa muito bacana. E a gente acabou voltando lá e uma das coisas que eles estão produzindo lá agora são remédios, né? Então, na verdade, a gente fez esse vídeo em 2011, voltamos lá em 2012 para registrar essa farmácia. Eles estão levantando uma farmácia viva, que chama, onde eles buscam alternativas de explorar a floresta em pé, né? Para que eles consigam sobreviver sem ter que derrubar a floresta, porque derrubando a floresta é o caminho mais fácil lá deles enriquecerem e tal, mas algumas comunidades têm essa noção de preservação mesmo. Parece que isso, sei lá, nasce com eles, porque lá não chega esse papo que a gente tem aqui, não chega lá, né, de preservação, de que eles têm que manter a floresta em pé. Lá é bem o contrário, né? A situação lá é diferente.
Então, eles tendo essa consciência, um dos caminhos é essa floresta viva, e o outro caminho seria, eu acho que o ecoturismo. Eu acho que as pessoas têm que ir para lá, têm que conhecer, têm que visitar, porque isso é uma outra forma que tem de manter a floresta em pé, né? De gerar renda para eles. Você concorda com isso, Francisco? Eu concordo, sim. Até o Fausto estava falando aqui, eu ficava até arrepiado de lembrar quando eu cheguei, às vezes que eu tinha que ir embora, a saudade que dava. Quando a gente está aí pelo Sudeste, aí nas grandes cidades, não adianta nem a gente falar muita coisa, assim, porque você está no meio de uma grande cidade, você está dentro está no trânsito, você está no seu trabalho, e você não tem tempo, às vezes, de raciocinar de que existe uma natureza, uma humanidade além daquela que você está vendo. E ele falando aí é isso mesmo, sabe? As pessoas conhecem pouco a região amazônica, ficam às vezes reféns de poucas informações, e se tratando então das informações sobre as populações tradicionais, quase nada que a gente vê na televisão, que é o meio de comunicação aí que a gente mais acessível, né? E eu acho que mais pessoas precisam vir para cá, né? Fazendo esse caminho mesmo que a gente estava falando, de sair dos centros de formações e vir para cá prestar o seu serviço, trabalhar, ter mais contato com a natureza, para poder entender, porque na verdade esses programas desenvolvimentistas e essas pessoas que estão pautando as suas vidas só no desenvolvimento e na exploração dos recursos naturais, elas às vezes pouco têm contato com essas populações que vivem diretamente em relação com a natureza, né? Inclusive nesse contexto das barragens no Rio Telespires e outros Exatamente, estava pensando exatamente nisso agora, né? Os índios não são consultados, eles não são ouvidos, eles dizem que não são contra o desenvolvimento, mas eles precisam ser ouvidos. E um trabalho desse, como o Fausto está fazendo, é magnífico, ele está de parabéns. Mais trabalhos desses precisam acontecer. Essa região do Fausto, que região que é, Fausto? Que você fez esse documentário? Chama Maró, fica no Rio Arapiuns. Você conhece, do Francisco, esse pedaço? Já ouvi. Isso o que é? Norte do Pará, não é isso? É um lugar de bastante difícil acesso, na verdade. Esse povo onde a gente foi, tem uma cachoeira no meio do rio. Então, assim, durante, eu acho que uns 4, 5 meses, fica quase que inacessível via rio, né? Então eles têm que ir de canoa, parar a canoa, atravessar por terra, pegar outra canoa para chegar até lá. Então você imagina a dificuldade desse povo para conseguir, sei lá, uma lata de milho, uma comida, ou fazer um mercado. Não existe, né? A realidade lá é outra, não tem geladeira, não tem... Mal tem um gerador lá, então... É outra realidade mesmo. O Francisco, quando você estava falando aqui do Rio Telespires, me veio na cabeça, eu tenho acompanhado um pouco a história de Alta Floresta, principalmente, inclusive participei do filme, né? Que o Ronaldo fez, que é o Vestígio do Tempo. A gente até lançou aqui, começamos nossa sessão de cineclube aqui no Sesc com esse filme, inclusive com o Ronaldo, inclusive participando, né? E aí, eu me lembro quando eu visitei pela primeira vez a Pista do Cabeça. Para quem não sabe o que é a Pista do Cabeça, era a pista onde chegavam os aviões para o garimpo, né? Isso na década de 80. E é engraçado, não, as transformações que ocorrem em Alta Floresta, que, por exemplo, de uma população de quase 120 mil pessoas, cai para 40 com o fim do garimpo. Agora de 40 vai para quase 60 mil com a chegada do pessoal que está ligado a usina e tal. Como é que é isso, meu velho? Como é que é acompanhar esses inchaços, né? Olha, é complicado, viu? É complicado, porque é como você falou, né? Você conhece o histórico daqui, e que não é muito diferente de outras cidades aqui do norte. Pelo menos essas de colonização mais recente. Elas entram, que eu acredito, eu já li algumas coisas, elas entram num programa, uma coisa já toda pensada, que cada período vai ter o seu ciclo, né? A gente acha que as coisas vão acontecendo aleatoriamente, mas não.
É como você disse, aqui já passou pelo garimpo, onde teve a região foi muito destruída, né, os rios, até hoje corre contaminação no rio Telespires e atinge as populações no baixo curso. Aí depois passou pela exploração madeireira, abrindo as áreas, aí veio a questão do gado, né? Agora teve um ciclo pequeno de agricultura, mas como a gente sabe, o solo da Amazônia ele não suporta muito tempo se não tiver um certo cuidado. E agora, depois de passar por tudo isso, né, e a gente vê isso bem nas ruas, assim, pelo menos o período que eu vivi aqui, depois de passar por tudo isso, a gente percebe que o município carente, distante do centro, da capital do estado, né, distante do governo federal, está recebendo aí um pouco acriticamente o aporte das usinas hidrelétricas que chegam com bastante recurso e tentam suprir algumas demandas que o governo não consegue suprir. E isso para os governos locais é uma redenção. Eles não têm outras alternativas. Só que, exatamente, infelizmente, passam-se alguns anos, a obra está construída, aquela população que inchou a cidade vai embora, ficam-se muitos problemas sociais e aí o município volta de novo a estaca zero. Estaca zero não, né? Estaca acho que negativa. Negativa, né? Porque isso mesmo, Fausto. A floresta, a preservação, tudo que tinha ali também foi embora junto com eles, né? Aliás, uma cena que eu não esqueço foi a entrada no armazenzinho que tinha lá no Cabeça na pista do Cabeça, né? Que tinha, não sei nem se tem mais ainda aquela venda, né? A cena do chorume, de um monte de cebola apodrecendo, o chorume da cebola, eu não esqueço. Aliás, acho que foi um dos motes até para que deu início ao filme, né? Pra gente começar a conversar a respeito do filme, né? Que, aliás, um belíssimo filme. Vou passar uma cópia aqui pro Fausto, né? E o Ronaldo Adriano fez. Mas enfim, tem uma pergunta aqui do nosso antenado Eric para o Fausto, cara. Gostaria de saber do Fausto, né, dele, como foi para os ribeirinhos a gravação e a recepção por parte deles. Então, na verdade, a gente chegou com um barco bem grande, né? Na verdade, eu fui numa viagem turística com esse grupo que tem uma finalidade budista. É aqui de São Carlos esse grupo? Não, é lá de São Paulo. Tá. Chama, para quem quiser procurar, chama Aacha, A-A-C-H-A-A. Tem no Facebook, tem blog, tá bem fácil de achar aí na internet. E eles realizam essa viagem com um fim turístico, mas também social, né? Então eles estão ajudando a implantar essa farmácia viva. No momento, assim, essa seria a principal preocupação. Chegou lá, viu-se que era um pouco mais preocupante do que isso. Então, o inicial ali foi construir uma fossa, porque nem isso eles tinham lá, né? E muitas crianças morrem de diarreia. E aí, respondendo a pergunta, a recepção deles, assim, foi bastante calorosa, porque eles sabem, né? Eles têm essa consciência de que um dos caminhos para eles preservarem a floresta e sobreviverem de uma forma um pouco melhor é o ecoturismo. Então, chegar um barco desse tamanho, com 50, 60 pessoas, nunca tinha chegado lá na comunidade deles um barco desse tamanho. Eles nunca tinham recebido tanta gente, assim, eles não têm a estrutura, não tem banheiro, não tem cama. Então, lá nessa comunidade, é difícil alguém chegar lá dessa forma. Então, para eles foi muito... Eles receberam muito bem a gente, assim, deram o que eles tinham e o que eles não tinham, o de melhor, assim, quiseram mostrar musicalmente, culturalmente, com as comidas e tudo, assim, mostrar pra gente que eles estão ali, que... Enfim, que eles vivem lá. E aí, Francisco, e para você, como é que é essa relação? Olha, então, eu conheci os Caribis justamente num momento já de tensão, né? Em que eles estavam participando de um seminário de um tema até que volta a revisitá-los, né? É o tema da hidrovia Telespires, Juruena, Tapajós, que pretendia-se fazer vários ajustes no leito do rio e até cruzar a terra indígena. E um dos índios lá se pronunciou, tal, e eu vi que tinha um grupo lá de Caiabi, e aí eu me aproximei, já tinha tido contato com outros povos, aí eu me aproximei, que gostaria de conhecê-los, né, visitar, saber da realidade deles. A partir desse momento, foi 2000, isso, a gente foi estreitando uma relação de confiança,
que durou quase um ano de visitas aqui na cidade mesmo, numa casa de apoio que eles tinham. E aí, até que chegou um momento que eu fui para a aldeia. Aí me levaram para a aldeia, tava lá para filmar, inclusive, né? Ele tava falando aí sobre produção de vídeo, tava indo amadoristicamente para filmar uma reunião importante que eles iam ter. E nesse momento eu tomei conhecimento sobre os vários problemas e a realidade deles. Inclusive foi nessa primeira visita que me deu a primeira inspiração de fazer a pesquisa sobre a história de ocupação da terra indígena, porque aqui a gente encontra dentro da cidade, na zona urbana, rural, muitos vestígios arqueológicos. E aí nessa visita que eu fiz lá na aldeia, eles me levaram para um lugar onde eles mostraram materiais semelhantes. Eu falei, opa, tem índio lá, tem vestígio aqui na cidade. Será que esse povo ocupava tudo lá? Como é que é isso? E aí eu fui desenvolvendo essa relação de amizade e cooperando em algumas ações, algumas atividades, e até desencadear de vir fazer a pesquisa com eles, e estamos aí, tentando transformar esse conhecimento em instrumentos de defesa deles. Só uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Seu trabalho então tem a ver também com arqueologia, é isso? Isso. Meu trabalho é uma área da arqueologia que a gente chama etnoarqueologia. E a gente não tem muita... com pessoas vivas, né? A gente não tem muita noção, assim, disso, né? Não sei até como é que pode se conhecer mais sobre esse trabalho, o que... Aliás, o Fausto está querendo que você faça um convite para ele conhecer a floresta. É isso, resumo da frase. Demorou, né? Fausto. Se você não tiver aí com um trabalho fixo, qualquer coisa, tiver uma disponibilidade de vir aí, a gente pode conversar. Não sei se você mexe com edição de vídeo. Mexo com edição e com filmagem. Então vamos fazer o seguinte, em outubro eu tô indo para aí, inclusive porque nós temos o festival, que agora é um festival internacional de teatro e o de cinema, né? Então tô indo para aí em outubro, ficar uma semana e lá vai pedrada. O Fausto, vou intimar o Fausto aqui para já começar a guardar dinheiro, né? Porque agora também tá fácil para ir, porque eu tenho agora os aviões aí que estão saindo aqui de Campinas e é rapidinho, a gente sai daqui 7, 11 horas da noite tranquilamente, a gente já tá lá por causa das paradas, senão se fosse direto seria até mais rápido, né? Meu querido Francisco Forte Stuck. Stuck é um nome bem da região mesmo, né, Francisco? Stuck, eu conheço bastante Stuck, inclusive de Araraquara, que estudou junto, enfim. Stuck é da região. Agora é o seguinte, meu companheiro, uma coisa que eu tô tendo o privilégio, e aí quem sabe o Fausto se reaproxima do Paracatuzum que ele abandonou aí, né? Terceira chamada do Chile, chamar, né? É o seguinte, eu estou vivendo nesse momento, inclusive acabei de chegar de Brusque, né, Santa Catarina, que está acontecendo um processo de transformação muito grande também em Brusque, né, e aonde está tendo a chegada dos tanto nordestino, paranaense e paulistas que estão indo para lá, porque está tendo muito emprego lá em Brusque, enfim, desenvolvimento que está tendo muita cidade. E esse conflito entre a população brusquense e essa chegada desses migrantes, né, inclusive com a população mais jovem, inclusive o pessoal ficou bastante chocado, né? Que já está introjetado esse preconceito, né? Em relação aos nordestinos, em relação aos paranaenses, principalmente, né? E eu estava conversando essa semana, que passou sábado, estava conversando com duas moças de um supermercado, né? Uma caixa e uma outra que repõe lá os produtos, contando um pouco das histórias, do que... E elas falavam muito, que elas mais se queixavam, por exemplo, era a questão, primeiro, da falta de transporte público, ali no caso específico, porque todo mundo ali tinha, tudo era muito perto, todo mundo tinha carro, então obviamente que nunca foi pensado a questão do transporte público. Mas além dessa pauta, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, elas se queixavam da falta de integração cultural mesmo, entendeu? Da vida delas serem muito diferente, aquilo que elas estavam acostumadas a ter como cultura, diferente daquilo que
que elas têm, que elas teriam, né? Que elas imaginavam que elas poderiam ter. E é uma população muito grande, eu não sei quantificar aqui, mas parece que aumentou cerca de 30% lá, né? Nossa. É muita coisa, é um choque bem violento, mais ou menos o que acontece aí. Aí pegando esse desenho que eu fiz aqui, esse cenário que eu contei de Brusque, uma coisa que me chamava muita atenção, principalmente na feira que eu frequento aí, geralmente quando eu tô aí no domingo de manhã, né? Naquela feirinha, que aliás conheci, é impressionante você ver aqui, colares que os índios aqui são vendidos em cerca de 50, 70 reais, você paga 2, 3 reais, lá é uma coisa que você fala, gente, que loucura que é isso, né? Mas me chamava a atenção também a falta de comunicação entre essa população, né? Esse diálogo. Eu me lembro, inclusive, porque aí vocês têm o que chama-se comedor de pua, né? De pua, é isso? Como é? Comedor de pua, que é aquela farinha que ainda é mais grossa. Tá, é puba. Puba, comedor de puba, né? E aí eu me lembro que a hora que eu voltei para a sala de aula, alguns alunos, que eu trabalho com professoras aí, né? Professores da rede, eles riam e chamavam assim, o professor é comedor de puba, né? Eu não entendia muito bem o que significava isso, que deixava muito claro, ou seja, você faz parte dessa população mais pobre, você faz parte dessa população miserável, né? Enfim, esse choque, que eu estou querendo dizer, tentar formular uma pergunta aqui, mas é assim, o que está acontecendo em Brusque hoje, lá em Santa Catarina, é mais ou menos o que está acontecendo com vocês aí desde a década de 80, não é isso não? É isso mesmo. Assim, é pior um pouco, porque a colonização ela veio do sul, né? E aí aqui se constituiu uma população sulista. Aí houve um choque no segundo momento, segundo o meu entendimento, com o período do garimpo, em que vieram pessoas do Nordeste, do Pará, e houve um certo conflito entre essas populações, principalmente porque elas mexeram com o plano da colonização, que não estava voltado, pelo menos abertamente, ao garimpo. E isso, quando se traduz para a questão indígena, é mais agravante por conta da questão do desconhecimento, né, dessas populações indígenas. Se você vier aqui para Alta Floresta, em algum momento você vai se deparar com um indígena, uma família andando pela rua, fazendo uma compra em algum mercado. Não é uma população muito grande, mas eles frequentam a cidade. E a gente também não pode ser injusto dizer que só há preconceito. Existem muitas pessoas que já têm conhecimento e que respeitam e interagem com os índios. Só que o problema maior é a questão dos interesses de uma minoria que acabam instigando a população contra os povos indígenas. E até esses tempos atrás a gente estava se deparando com faixas espalhadas pela cidade dizendo que a demarcação da terra indígena iria prejudicar o desenvolvimento da região, iria prejudicar a implantação da hidrovia, a retirar uma jazida de calcário que está dentro da terra indígena, sabe? E algumas palavras pesadas, assim. E aí a população se sente prejudicada por isso. E aí já introjetado na mente que é pouca gente para muita terra. E aí a situação às vezes para eles fica difícil, correndo até o risco não, houve de fato ameaças esses dias atrás, né, e até algumas situações desagradáveis, porque a usina estava parada, a construção, por causa de ações do Ministério Público, e estava toda aquela população de trabalhadores da usina, e houveram até alguns certos embates na rua. Então, engraçado é que é exatamente a mesma situação que eu encontrei um pouco mais para cima ali. É exatamente o que você descreveu, assim, só que lá as comunidades são um pouco mais afastadas. Então tem a comunidade que vamos dizer, é vendida aos madeireiros por um gerador, por alguma coisa, e tem aquelas comunidades que os madeireiros sabem que não podem chegar ali perto, porque senão é guerra, entendeu? Então, é exatamente a mesma coisa. O Francisco, o Eric está perguntando aqui a respeito se ainda há garimpo. Acredito que eu também posso. Acho que não, né? Não tem mais garimpo em Alta Floresta, né? Olha, o município é um pouco grande, é difícil. Oficialmente não dá.
Oficialmente não, né? Uma pergunta, uma Francisco. operação agora, no final do ano passado, em que o Exército esteve aqui, e eles saíram com caminhões, assim, carretas enormes, cheias de maquinário, prenderam muito maquinário do garimpo, mas acredito que ainda restam alguns sim, principalmente aqueles que são feitos dentro do rio, não aqueles garimpos de barranco. E a bauxita? Existe essa preocupação aí? Porque lá eles tinham uma preocupação bem forte em relação à exploração da bauxita, que eles diziam que ia detonar tudo por lá também. A bauxita é um impacto ambiental muito grande, a extração, né, dela. Aqui que eu tenho notícia que tem uma grande jazida de ouro, calcário. Eu tenho até conversa que existe urânio a ser explorado nessa região. Então é uma preocupação muito grande. Ou seja, tem um pouco de tudo aí embaixo, né, meu querido? Esse que é o grande, por isso que muita gente quer, inclusive, comprar essa Amazônia, né? Comprar, ocupar, invadir. Aqui está dizendo o Érico, olha que coisa estranha, o extremo, é a ambição dos humanos. Fizemos com os índios que têm que ir comprar no supermercado, símbolo desse capitalismo de consumo, que coisa triste. Enfim, é isso mesmo, Érico. Aliás, você puder presenciar essa cena, que muita cena que a gente vê, né, Francisco, aí, que é, por exemplo, tá no supermercado, você vê a população indígena, gente, algum pessoal lá dos indígenas dentro do supermercado tendo que ler os produtos. Acho que foi uma das cenas mais chocantes que eu vi aí. Mas enfim, Francisco Forte Stuck, né? É o nosso correspondente, ele não sabe disso ainda, mas é o nosso correspondente do Antenado lá de Alta Floresta. Enfim, vai participar, ficar mais antenado, mandar notícias pra gente, não, Francisco? Com certeza. E agora eu vou te deixar um pouco em paz também, porque aí é 1 hora mais cedo. Agora, nesse momento, aí são 8 horas, quase 8 horas da manhã, né? Não, tudo bem. Tá bom, querido? Sempre também poder tomar um café, eu não vou te... E no fundo, não sei se vocês perceberam, uma das coisas também maravilhosas que acontece é a gente acordado muito por araras, né? Aqui é. E a gente tava ouvindo aí no fundo. Você mora onde? Que lugar aí em Alta Floresta? Eu moro aqui no centro da cidade, perto de uma reserva na área urbana, e realmente isso que você falou é verdade. A gente muitas vezes é acordado por arara. E algum tempo atrás a gente era acordado até por outros bichos. Pois é, já aconteceu isso comigo, que eu levei eu tô em pânico no hotel, que aliás fica dentro da Floresta Hotel. De repente apareceu um sujeito lá, tinha tela, e de repente você olha na janela, um sujeito te chamando, bom dia, vamos acordar, né? Que é assustador. Assustador pra gente que não tem, mas depois com o tempo você vê que o animal, enfim, tá mais tranquilo, muito mais tranquilo que um monte de humanos que está em volta da gente, né? Meu querido Francisco, obrigado pela tua presença, meu querido. Eu queria agradecer também aí o prazer em conhecer o Fausto. Prazer grande. E aí, Fausto, vê se você não consegue um patrocínio da rádio para vir com ele. Vamos sim, vou conversar aqui com o Elvio. O Ricardo chegando aqui, nós vamos conseguir essas passagens, todo mundo aqui, né? Mas é o seguinte, na verdade eu tô indo, quem tá bancando essa minha ida, aliás, deixa eu fazer um jabá aqui, né? Quem sempre banca a minha ida é o Teatro Experimental aí de Alta Floresta, viu, meu caro? O pessoal do Anderson, o Ronaldo, o Eleanor, sempre o pessoal do festival. Desde a primeira vez que eu fui, eles que me contratam para dar curso, enfim. É muito... Para mim é fantástico. E já estou intimado, inclusive, tá aí com vocês em outubro, não só no festival de teatro, como também no festival de cinema, que o Fausto provavelmente, quem sabe, de um jeito ou de outro, a gente vai chegar aí. Tá bom? Vem aí, Fausto, a gente se fala. Pô, foi um prazer conhecer, foi muito bacana mesmo, e de um jeito ou de outro a gente tá aí. O Francisco, o pessoal tá perguntando se você tem Facebook. Olha, tem um Facebook da própria terra indígena. Como que é? O meu Facebook é Francisco Forte Stuck, né? Como o meu nome se Francisco. escreve. Aí tem pede pro pessoal escrever Terra Indígena Caiabi, que tem uma página lá também com um compêndio assim das informações na linha do tempo. Aqui eu tô caçando Stuck, como que é? STUCHI. Ué, então vamos achar aqui o Francisco Fortes
Forte sem S. Ah, sem o S, é por isso que eu não tô encontrando aqui então. O homem é forte. O homem é forte. É. Ô, queridão, você perdeu o sotaque do forte ou tá com forte ainda? Não, eu perdi um pouquinho, mas só escutar a voz de vocês aí que lasca tudo. Querido, um abraço, ótimo dia pra você, tá certo? Eu já vou também, então, sintonizar. Você falou pra gente colocar... para colocar no ar o pessoal a semana que vem, é isso? O pessoal da própria população, é isso? Isso. Então vamos fazer isso, meu caro. Ó, já tô adicionando você aqui no... Rapaz, eu te conheço, acabei de descobrir que eu te conheço. Olha só. Eu acabei de adicionar você aqui, então vamos fazer o seguinte, a gente bota pra semana que vem, então, a população dos Caiobi, tá bom? Tá bom, então. Pra gente conversar. Francisco, um abraço, querido. Já nos conhecemos, sim. Já se encontrou em Alto Floresta. Tá certo. Um abraço, obrigado pela tua participação. Valeu. Eu que agradeço aí. Obrigadão, gente. Bom dia. Bom dia. Bom, agora então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo, né, Daniel? Com uma música, com uma ou duas músicas e na sequência, Fausto, quero dizer para o senhor que o senhor tem um compromisso terça-feira às 20 horas no Sesc comigo. Inclusive, quem quiser ver o filme do Fausto vai ver lá no Sesc junto com a gente, né? Porque eu decidi aqui, já que a decisão aqui parte do chefão, né, o Eric? Então a gente vai fazer uma apresentação e um bate-papo do Fausto junto com o nosso querido Caio, ok? Então a gente vai retomar isso. Então vamos para o painel dizer assim. E você está ouvindo... Você tem que anunciar as músicas. Ah, eu tenho que anunciar as músicas. Quais são as músicas? Essas aqui? As três na sequência na lista. Essa Lugar Comum, é isso? Lugar Comum do João e os Poetas de Cabelo Solto. Olha isso. Lugar Comum do João, com o João, na verdade essa música Lugar Comum não é deles. João e os Poetas de Cabelo Solto. Depois na sequência Dancing com o Mexican Sound System, é isso? Sound System, com o Dancing com o Mexican Sound System. E depois Love Sick com o Mariachi El Bron, é isso? É o Bronx. O Bronx, é isso? O Bronx. Eu não tô aprendendo. E aí, então, agora eu digo assim: você está ouvindo Antenado, é isso? Aperta todos os vermelhos. Apertou todos os vermelhos. Não, primeiro você aperta você está ouvindo, depois você aperta todos os vermelhos. Muito bem. Telecurso então, 2000. Telecurso 2000. Você está ouvindo Antenado. Se eu procuro ser e me entregar, é pra encontrar você. Correndo e bela no ar, senti-me forte no chão pra lhe ver. A vida seja simples assim, eu vou buscar